Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e canal 19 da BTV. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Silvio Zimmermann Neto, que está assumindo como suplente. Tudo bem, vereador? Tudo ótimo, Marcão. Um prazer e uma honra poder estar aqui contigo. Você está assumindo pela primeira vez uma cadeira na Câmara de Vereadores? Pela primeira vez, e ficarei pelo prazo de um mês para ter uma oportunidade, conhecer um pouco mais os trabalhos desse parlamento, e tem sido já nesses primeiros dias uma experiência muito impactante. Certo, está assumindo o lugar do vereador Jens Mantal. Jens Mantal, isso mesmo, do PSDB. Legal. Então vamos conhecer um pouquinho da história, vamos conhecer um pouquinho da trajetória deste jovem vereador que já tem uma grande experiência na área pública, não é, Silvio? O Silvio Zimmermann Neto é natural da onde? Natural de Blumenau. Nasci em Blumenau. Meus familiares são daqui de Blumenau e de Gaspar, então tenho uma profunda ligação com as duas cidades. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu sou um cidadão de dupla municipalidade. Certo. E nasceu aqui em que ano? Em 1976, 12 de agosto de 1976. Certo. E morava onde nessa época? Como é que era Blumenau nessa época? Se você se recorda, na década de 80, ali que você deve ter vivido bem aqui. Sim. A época que eu nasci, os meus pais moravam em Gaspar. Quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, nós nos mudamos para Blumenau. O pai é o Silvio Zimmermann. Meu pai é Silvio Zimmermann também. Tem o nome do meu pai e do meu avô. Certo. E meu pai morava em Gaspar, era um industrial. Uhum. E por razões... meu pai teve problemas no início da década de 80 com as enchentes. Ele era daqui já, seu pai? De Gaspar, natural de Gaspar. De Gaspar, natural de Gaspar, certo. Os meus antepassados chegaram em Gaspar em 1836. Olha só. Sou descendente dos primeiros alemães que vieram para Santa Catarina em 1829. Vieram da região do Hunsrück, na Alemanha. Certo. Foi uma situação política e econômica muito complexa que aconteceu naquela região, que não era Alemanha ainda. A Alemanha foi fundada em 1871. Sim. E a França invadiu a região do Hunsrück, que era uma ponta bem extrema da Prússia. E mudaram o idioma, subverteram a ordem econômica local, que era feudal, e disseram para os camponeses que eles estavam livres, podiam ir embora. Embora para onde, né? Para onde? E havia uma propaganda de migração do Brasil, capitaneada pelo Império Brasileiro. E eles vieram, então, em busca de uma possibilidade de vida melhor, de mais oportunidades de vida, e foram colocados na região de São Pedro de Alcântara. E lá é Florianópolis. Perto de Florianópolis. Certo. Quem veio? E veio meu pentatavô com 17 filhos e já com alguns netos. Olha só. Então vieram muitos membros da minha família. Uhum. Vieram muitos membros da minha família. Zimmermann. Da família Zimmermann. Certo. E então, em 1836, aproximadamente 7 anos depois, o meu trisavô veio para Gaspar. Então eu já estava aqui antes do Dr. Blumenau. Que coisa! E quando eu tinha 5 anos, aproximadamente 5, 6 anos, meus pais se mudaram para Gaspar. Meu pai passou por problemas financeiros, era industrial, teve problema com as enchentes do começo do século, da década de 80. Certo. E resolveu vir para Blumenau, onde ele começou a advogar. Meu pai e minha mãe são advogados. Entendi. E até então eles trabalhavam como industriais? Isso, trabalhavam como industrial em Gaspar. Legal. E eles se formaram aonde? Na FURB. Na FURB? Isso. Os dois. E se conheceram na FURB ali? Não sei, nunca perguntei a eles. É mesmo? Nunca perguntei a eles. Certo. Ô Silvio, e você daí se criou aqui? Sim, sim. Minha vida toda em Blumenau, eu estudei nas escolas de Blumenau, todos os meus amigos são de Blumenau, embora eu tenha esse carinho, esse respeito pela cidade de Gaspar, não tenho nenhum tipo de vínculo, a não ser esse familiar. Certo. E aí tu veio para Blumenau, você estudou aonde aqui? Eu estudei no Pedro II. Certo. E na Barão do Rio Branco foram as escolas que eu passei mais tempo da minha vida. Certo. Aí na formatura na Barão.
E depois e depois fui para a FURB. Para a FURB. É onde Lá eu me você formei em administração. E tive a oportunidade também, tive dois momentos da minha formação. Eu entrei na FURB em 94, em 97 eu tranquei a faculdade e em razão de uma proposta de emprego que eu tive fora de Blumenau. Eu fiquei aproximadamente 5 anos fora. Eu trabalhei numa empresa multinacional francesa, eu voltei à faculdade em 2002 e me formei em 2004. E nesse segundo período, entre 2002 e 2004, eu tive também a honra de ter sido eleito presidente do Diretório Acadêmico de Administração da FURB. Foi uma experiência muito bacana também. Talvez tenha sido lá a minha primeira experiência pública, uma eleição aberta, né, entre todos os acadêmicos de administração, que foi marcante naquele momento na minha vida. Eu havia participado do Diretório Acadêmico anteriormente, mas fui eleito presidente só no ano de 2002. Certo. Nesse período aí, você ficou aonde? Nesse período fora? Eu trabalhei no Club Méditerranée, que é uma empresa francesa de resorts. Sim. Ela tem unidades em aproximadamente 140 países. E eu trabalhei no Brasil, trabalhei na Alemanha, trabalhei na Rio de Janeiro, trabalhei na Bahia também e tive algumas experiências no exterior também. Que bacana, né? Bacana trabalhar num clube, num resort. Isso, né? tive experiência profissional na Europa também, que foi muito impressionante. Né? Por esse muito clube? Enriquecedor na minha vida. Por esse clube tive outra experiência profissional também. E foi uma satisfação muito grande. Eu gosto de idiomas, sempre gostei de idiomas e tive a oportunidade, então, de trabalhar em outros idiomas, o que fortalece também o conhecimento, né? Que eventualmente nós estudamos aqui inglês, francês ou alemão e não temos oportunidade de praticar. Ou se praticamos em casa, com familiares, mas quando é posto o desafio de falar em outro idioma para trabalhar, falar ao telefone, que é complicado quando a gente fala outro idioma, para trabalho, então não pode errar, né? Ou quer dizer, pode errar, mas tem que conseguir consertar. Foi uma experiência catastrófica, muito enriquecedora para a minha formação. Certo. E então, e da onde surgiu aí a política na sua vida? De que forma aconteceu aí a sua opção para ser um político? Desde cedo, desde a infância, eu sempre ouvi conversa sobre política na minha família. O meu avô foi vereador em Gaspar, foi presidente de partido político, embora fosse industrial. Certo. Meu bisavô e meu tataravô também participaram ativamente do desenvolvimento político, né, da nossa região. E aqui em Blumenau tem um exemplo muito latente e conhecido, pelo menos o nome é conhecido de muitas pessoas, que é o Dr. Pedro Zimmermann, que era meu tio-avô. Ele era formado em Direito, advogado, professor de Direito Internacional, foi diretor financeiro da companhia Jensen e também foi vereador, deputado estadual e deputado federal. E também sempre foi uma história corrente na família. Meu tio era um intelectual, um grande intelectual, que sempre honrou o nome da família Zimmermann, tanto na área profissional, né, industrial da companhia Jensen, como na política também. Certo. E eu então tinha já esses exemplos. Eu tinha esses exemplos em casa. E quando eu voltei a Blumenau em 2002 e concluí minha faculdade, eu tinha uma proposta para voltar a trabalhar fora, para ir para a França naquela oportunidade, e eu resolvi ficar aqui em Blumenau, por várias razões. Uma delas, a minha atual esposa Cristiane, que vocês conhecem aqui na TVL, ela trabalhou na TVL, né, jornalista. E então eu fui convidado naquele momento a trabalhar como assistente de cooperação internacional do governo do estado de Santa Catarina. Certo. O Roberto Colim, que é um diplomata de carreira blumenauense, hoje é embaixador. À época ele era secretário da Articulação Internacional do estado de Santa Catarina. E ele precisava de alguém com as competências que eu tinha, entre elas que falasse outros idiomas, para discutir os convênios internacionais do estado de Santa Catarina. Certo. E aí foi a minha primeira experiência no setor público. Também foi uma experiência maravilhosa, onde eu obtive bastante êxito e, fundamentalmente, eu tive a oportunidade de conhecer
muito bem a máquina pública. Certo. Aí você trabalhou, essa aí foi a tua primeira experiência. Nessa época você já era casado? Não, Não. Ao final da experiência eu me casei. Ao final, quando eu saí da Secretaria de Articulação Internacional, eu me casei com a Cristiane. Certo. Casou com a Cristiane Sete, que como você Isso. já falou, trabalhou com a gente aqui há algum tempo na TV Legislativa também. Tem o Otto agora. O Otto né? de 2 anos. O Otto tem 2 anos. A gente acaba acompanhando, porque a Cris, né, trabalhou há algum tempo com a gente aqui. Né? E daí, depois dessa experiência, qual foi a próxima? Eu trabalhei na gerência de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Certo. Foi aqui na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau. Uhum. Tínhamos uma grande equipe e foi um momento muito importante durante o governo Luiz Henrique, onde houve de fato uma descentralização dos recursos de turismo, cultura e esporte pelo estado de Santa Catarina, e ali também eu consegui fortalecer os laços com o trade turístico de Blumenau, que mantenho até hoje esse contato, com a área cultural, abriu muitas portas na área cultural de Blumenau e de toda a região aqui, dessas 5 cidades que compõem, né, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, agora a Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau, e também com a área de esporte, onde fiz sólidas amizades desde aquele período. Certo. Em 2012 foi seu primeiro pleito, é isso? Em 2012. E depois eu ainda fui diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Certo. E estou vindo agora da formatura do projeto Entra 21, que é um projeto genial, criado em Blumenau, com apoio da Prefeitura, à época da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, do Governo do Estado de Santa Catarina por meio da FAPESC e das empresas de tecnologia de Blumenau, que forma mais de 300 jovens por ano no mercado de trabalho. Certo. E ao final, então, dos 4 anos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu concorri a uma vaga na Câmara de Vereadores de Blumenau. O que te levou, né? Quando que deu esse start? Não, eu vou ser um político, eu quero ser um vereador. Quando deu esse start? Eu quero que você responda no próximo bloco, pode ser? Claro. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conhecendo um pouquinho mais da vida do vereador Silvio Zimmermann Neto. É 1 minuto só e a gente já volta. Pois é, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade. Tem por objetivo também mostrar aí como é o dia a dia dos parlamentares e, no caso do entrevistado de hoje, para você que não acompanhou o bloco passado, conhecer um pouquinho da história, um pouquinho da vida, o que levou, né, a ser um político, qual a importância da política na sua vida. Você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui, conversando hoje com o vereador Silvio Zimmermann Neto. Vereador, então nós falamos aí bastante da sua vida profissional, da sua atuação na área pública, e daí chegou lá em 2012, você falou, não, agora eu quero ser candidato a vereador. De onde surgiu essa luz e esse caminho? Diz que uma queda de avião nunca acontece por uma razão só. Talvez as escolhas da nossa vida sejam da mesma forma, não acontecem por uma razão só. Eu já estava naquele momento bastante envolvido com a coisa pública da minha cidade, do estado. Eu acho que eu tenho essa vocação que quando a gente segue um caminho sem saber explicar muito bem porquê, isso talvez seja a vocação. Então eu sempre tive isso dentro de mim, esse sentimento de querer servir a minha cidade, ao meu estado, ao meu país e ajudar de alguma forma para contribuir com o desenvolvimento social, humano e econômico da cidade. E eu tinha esse ímpeto, essa vontade inexplicável. E aliado também a um momento muito interessante que foi a candidatura do prefeito Napoleão Bernardes. Sempre fui muito próximo dele, sempre fui amigo dele e eu achei que eu tinha que dar a minha contribuição naquele momento para ajudar a alavancar também a candidatura do prefeito Napoleão Bernardes. Então foram vários estímulos, aliado à história da família, a minha história particular que eu havia construído até então
e a campanha do Napoleão talvez tenham sido os principais fatores determinantes para que eu fosse candidato a vereador naquele pleito de 2012. Certo. E me diz uma coisa, quantos votos você ganhou? Foi o primeiro, né? Foi a primeira vez que eu fui candidato. Nas outras eleições eu havia apoiado, né, o Napoleão e fiz 2.239 votos. Imagina 2.230 pessoas que depositaram a sua confiança, o seu voto de esperança, que queriam renovar a sua fé na política e confiaram a mim essa missão importante e que eu tenho trabalhado com muito afinco, com determinação, para honrar diariamente a cada uma dessas pessoas que votaram em mim. Bom, a partir dessa votação expressiva, primeira eleição, votação expressiva, você também assumiu um outro desafio, né? Apesar de ficar como suplente de vereador, o senhor teve um outro desafio que foi assumir, né, a Fundação Cultural de Blumenau. A fundação veio recheada de desafios. Não era um desafio só. Eu tinha o desafio administrativo, um desafio intelectual, um desafio político que estavam postos à minha frente. Peguei a situação, quem acompanha a mídia, quem acompanhou a imprensa nos últimos anos, sabe que a fundação vinha numa situação de declínio muito profundo, vinha se desentendendo com a sociedade, se desentendendo com artistas, com produtores culturais, era manchete negativa nos jornais todo dia e eu tive o desafio então de reverter essa situação. Desde o primeiro dia na Fundação Cultural, eu estabeleci um lema interno, que as pessoas tinham que ter na cabeça o seguinte: a Fundação convida. Ela primeiro estaria de portas e janelas abertas com a sociedade, né, de mãos dadas com os artistas, com produtores culturais, e ela tinha que ter vida lá dentro. Ela tinha que reverter aquele processo de percepção de que a Fundação não tinha um papel importante na sociedade, quando ela tem, ela nunca deixou de ter. Só que ela não conseguia mais transmitir isso para a sociedade. Certo. E daí, imbuído disso, começou um trabalho coroado de sucesso, né? Foi um trabalho exitoso, mas não foi sozinho. Eu tive o apoio de uma equipe muito determinada e cito primeiro o diretor Ricardo Pimenta, que infelizmente faleceu aos 33 anos de idade com câncer, que foi um momento muito triste da minha história, da história da Fundação Cultural, perder uma pessoa tão determinada, um jovem talentoso, que tinha compromisso com o que fazia e que foi ele, o meu braço direito, naquele primeiro processo de renascimento da Fundação Cultural de Blumenau. Mas outras pessoas contribuíram também, os funcionários de carreira, a banda municipal, os funcionários da biblioteca, do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, dos museus de Blumenau. Nós unimos forças para que a Fundação ganhasse novamente o destaque que é dela na sociedade e que ela merece. E eu cito aqui um exemplo: já no primeiro ano de governo, a Fundação foi citada pelo Jornal de Santa Catarina 283 vezes, sem uma crítica. O jornal nos deu mais de 100 páginas inteiras em um ano. Então, já levando na arrancada, né, a Fundação para um novo caminho, nós estabelecemos uma agenda intensa e descentralizada, com mais de 500 ações culturais por ano, e veja que não é o papel fundamental, ou o primeiro papel da Fundação Cultural fazer eventos. Ela faz pelas circunstâncias, para abrir uma exposição, para levar uma atração a alguma localidade. O grande papel dela é museológico, é de biblioteconomia, de arquivologia e dos trabalhos da Banda Municipal de Blumenau. Então, de fato, foi coroado de sucesso e nós fizemos ainda editais que abriram a Fundação Cultural para a comunidade. São editais de ocupação do espaço público. Isso foi discutido pelo Conselho Municipal de Cultura, de Política Cultural, foi debatido em outras reuniões públicas e nós conseguimos fazer um edital de ocupação do espaço público. O que foi isso? Aquele grupo, que tem um grupo de teatro, de dança, de música ou de porcelana, como aconteceu, de artesanato, nós fizemos uma licitação e essas pessoas podiam usar a Fundação como sua sede.
podiam se reunir lá, podiam se encontrar, podiam ensaiar sua peça, podiam ensaiar as suas músicas. E nasceu uma orquestra lá dentro, nasceu uma orquestra de cordas nova em Blumenau, nasceram grupos de cerâmica, grupos de teatro estão ensaiando lá. Então a fundação de fato tem vida, a fundação respira e tem o carinho novamente dos artistas, de toda a população blumenauense. Então, a fundação convida. 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 Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Silvio, e daí agora você já assumiu aqui na Câmara de Vereadores, como é que está sendo essa tua experiência aqui? Como é que foi a primeira sessão, a sessão de posse? Qual é o sentimento? Foi uma experiência forte. A posse foi bem prestigiada, né? Para mim é um orgulho e é uma honra muito grande poder ascender a este parlamento, né? Então foi um momento de emoção, né? E eu estive lá tentando entender tudo que isso representa. Ao lado dos meus familiares, o meu avô de 87 anos veio aqui prestigiar, meus amigos, os amigos que eu fiz ao longo de todos os anos de vida vieram prestigiar. Isso foi muito importante para mim, me deu certeza de estar na hora e no lugar certos. Certo. E também, ao chegar, né, já fui substituir o vereador Jens Mantal na Comissão de Constituição e Justiça. A bancada me indicou para ser representante da bancada na CPI, que está ocorrendo na Câmara de Vereadores. Então, tudo isso, né, impacta, impressiona, mas também faz sentido a tudo aquilo que eu me propus. Certo. E é realmente um desafio, né? Chegar pela primeira vez na Câmara de Vereadores, já sentar na cadeira da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ou seja, a conhecida CCJ, né? Realmente é um grande desafio, vereador. E quais são suas expectativas a partir de agora aqui na Câmara? Olha, é sabido que eu tenho um espaço de tempo relativamente curto, são 30 dias, não terei 4 anos, né, como gostaria. Mas vou trazer alguns assuntos à tona, principalmente aqueles da Fundação Cultural, da área cultural da cidade, que por várias razões passam muito desapercebidos nos debates da Câmara de Vereadores de Blumenau. Certo. Um desses assuntos, um desses cases aí é justamente a discussão, e até o senhor está propondo aí a possibilidade de se apresentar com um projeto de lei, a regulamentação do fechamento da Rua 15 de Novembro aos domingos, denominado como Rota do Lazer, né? O senhor quer regulamentar para que se tenha uma regra clara, né, para que seja respeitado como uma lei, é isso? Esse é mais um projeto exitoso conduzido pela Fundação Cultural de Blumenau. Ao longo desses 3 anos e 3 meses à frente da Fundação, eu tive a oportunidade não só de conduzir esse programa, como de participar quase todos os domingos. Fundamentalmente, né, com o Otto, né, eu venho passear com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, todos os domingos na Rota do Lazer. E acho que a cidade merece a continuidade desse projeto de forma cada vez mais clara, de forma a entender, que a sociedade entenda o que pode e o que não pode fazer lá dentro. Eu mesmo, na qualidade de presidente da Fundação, sofri com alguns momentos de não entender, de ter que dizer não para algumas pessoas que queriam fazer, por exemplo, um protesto lá dentro, passear com um caminhão de som. Será que isso pode? Não pode? Acho que o debate tem que ser trazido para cá. É um momento de lazer das famílias, né, que deve ser respeitado. E também tem outras situações como a feirinha, né, da Servidão Volstein, Sim, que a Fundação apoiou desde a primeira edição e que é um sucesso. Então nós temos que dar condições. Nós temos que dar condições para que isso tenha continuidade, para que não morra, né, para que uma decisão diferenciada do governo não atrapalhe ou não impeça que aconteça a Rota do Lazer, que aconteça a Feira da Servidão Volstein. Certo. São projetos exitosos que devem ser bem regulamentados e que possam só crescer. Certo. A ideia é transformar essas iniciativas que hoje tem aí, né, em leis, né, para que seja garantido a perpetuação. Para perpetuação, né? E com relação aí à imigração alemã, o senhor também tem uma ideia aí de fazer uma regulamentação no dia 25 de julho, é isso? Nós resgatamos uma tradição antiga de Blumenau, que é celebrar o Dia do Imigrante, que é 25 de julho.
Blumenau já chegou a fazer desfiles grandes do Dia do Imigrante e havia se perdido. Então, na qualidade de presidente da Fundação Cultural, eu retomei essas atividades e tive o apoio de muitas entidades, do próprio coral do 25 de julho, né, que vem participar dessa data, do SENAC Restaurante Escola, que participou também ativamente de todas essas celebrações, da associação que congrega as pessoas que desfilam no Oktoberfest, a Associação dos Grupos de Dança Folclórica de Blumenau, todos eles tiveram uma participação importante na celebração do dia 25 de julho e no resgate dessa tradição. E né, na minha formação, eu acho que celebrar as raízes, celebrar os nossos antepassados, mas também com vistas ao futuro é muito importante. Certo. Então eu quero, de alguma forma, prestigiar essas associações que ajudaram, prestigiar a Fundação Cultural, regulamentando e fazendo essa celebração também que seja lembrada sempre no município de Blumenau. E qual é a bandeira que você está defendendo aqui na Câmara de Vereadores? Fundamentalmente a cultura e o desenvolvimento econômico da cidade. Certo. Olha, vereador, foi um prazer em conhecê-lo um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? E dizer que foi um prazer conversar com você nesse Fala Vereador. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Prazer é meu e eu agradeço a oportunidade. Ok. Silvio Zimmermann foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.